Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem André Ventura esteve no canal News Now a falar um bocadinho sobre esta situação do INEM, situação em que a ministra terá de assumir responsabilidades políticas. Vamos ver a quantidade de responsabilidades, a proporção de responsabilidades que a ministra terá de assumir, mas também falarmos um bocadinho sobre a questão da gestão do INEM, por uma simples razão, porque o aviso sobre os serviços mínimos, segundo se sabe, foi entregue 3 minutos antes do início do turno. Quer dizer, isto não são coisas feitas atempadamente, e as coisas também têm que ser debatidas nessa ótica. Efetivamente, a ministra terá a sua responsabilidade por uma razão muito simples: ela tutela esta área e, portanto, responsabilidades da ministra ninguém lhe pode tirar, mas eu acho que efetivamente também temos que debater responsabilidades de outras pessoas envolvidas neste processo. E, no meu entender, para já, segundo o que se sabe no dia de hoje, a ministra não é a única pessoa que tem que assumir responsabilidades. Vamos ouvir, meus caros, André Ventura a falar sobre este assunto. O que temos tido nos jornais nos últimos dias, no Correio da Manhã e não só, é um conjunto de pessoas a dizer que se o atendimento tivesse chegado, estas pessoas poderiam estar vivas. O Ministério da Saúde foi ou não informado da greve? Foi. Fez alguma coisa quando foi informado da greve? Não. O Governo, recordo, na altura, nem lhe chamou greve. Sabe o que é que lhe chamou? Chamou-lhe recusa, não era bem uma greve. Depois o Governo veio-se a perceber disto e chamou de urgência aos técnicos, os sindicatos. Mas aí o mal já estava feito. O que é que foi o mal? Foi negligenciar a situação no INEM e a própria greve. Mas há outro facto importante. Em julho, o Chega informou o Governo e questionou o Governo. Informou e questionou. A situação no INEM é insustentável. O que se passa no INEM, em termos de horas extraordinárias, em termos de falta de recursos, pode levar a mortes. E em agosto o Governo lançou o primeiro concurso para a contratação dos 200 técnicos. Qual foi a resposta do Ministério da Saúde às questões do Chega? Zero. Depois outros partidos questionaram no mesmo sentido. E, portanto, João, em política, costuma-se dizer que o que parece é. E o que é que parece aqui? Parece que o Ministério da Saúde foi negligente e foi irresponsável. E estamos a falar não de uma coisa qualquer, de um incêndio numa casa, mas de mortes, de vidas humanas. E eu acho que, honestamente, a Sra. Ministra, eu acho que esta tutela da saúde está irremediavelmente sem confiança política neste momento. O Sr. Primeiro-Ministro disse uma coisa ainda mais grave, que é, bom, o Governo agora não tem que andar aqui a olhar para pré-avisos de greve a toda a hora, como que desvalorizando a situação. Não, Sr. Primeiro-Ministro, tem. É que se há uma greve na saúde, essa greve pode colocar em causa a vida das pessoas. Tem, o Primeiro-Ministro tem. É mais importante olhar para a crise na saúde do que está numa cimeira pan-europeia ou está numa cimeira sul-americana. Sim, sem dúvida nenhuma, independentemente do valor, e obviamente eu não dou propriamente grande valor a declarações desde que, como eu dizia ontem, desde que os problemas sejam resolvidos. Agora também vamos lá ver uma coisa. Nesta situação, obviamente que as declarações foram infelizes. Noutra situação, em que estivéssemos a falar de um setor totalmente diferente, que não colocasse vidas em risco, vamos ser honestos, há setores que, quando fazem greves, estamos a falar de áreas, de pessoas, de grupos de pessoas, de empresas, nomeadamente associadas ao Estado, que fazem greve ou porque está a chover, ou porque está sol, ou porque sexta-feira é feriado e fazem greve na quinta. Mas, caros, nós sabemos que estas situações existem em Portugal, há imensas greves à sexta, e quem anda de transportes públicos sabe disto, por amor de Deus. Eu ando diariamente de transportes públicos e quem anda de transportes públicos sabe perfeitamente que há situações em que são feitas greves única e exclusivamente porque sexta é feriado e porque quinta se faz greve e então ficam com o fim de semana prolongado. Nós todos sabemos que isto existe. Pronto, efetivamente. E, portanto, eu aqui consigo compreender 5% da declaração do Primeiro-Ministro. Agora vamos lá ver uma coisa. Não estamos a falar de uma área qualquer. Nós não estamos a falar de uma área cuja única consequência de se fazer greve seja um atraso no comboio ou no autocarro ou no metro. Obviamente que isso é um constrangimento, mas não é a perda de uma vida humana, certo? E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, quando diz não temos que olhar para a situação das greves, tem, claro que tem. Ele tem sempre que estar informado sobre a situação das greves. E depois, pode agir em conformidade com umas e não agir em conformidade com outras. Pode estar preocupado com os serviços mínimos na área da saúde, que objetivamente podem afetar e pode-se fazer perder vida de pessoas, e pode não estar tão preocupado com serviços mínimos na questão dos transportes públicos. Eu percebo que esta gestão possa ser feita, porque é como eu digo, há pessoas que neste país fazem greve única e exclusivamente porque sexta é feriado e quinta fazem a greve e ficam com o fim de semana grande. Nós todos sabemos que isto acontece. E quem disser que não sabe, das duas uma. Ou não vive neste país, ou está a ser desonesto intelectualmente. Agora, quando falamos do INEM, de uma situação que pode colocar em risco a vida de pessoas e que efetivamente parece ter sido responsável pela morte de 11 pessoas, o Sr. Primeiro-Ministro guarda essas declarações para si.
está a ser ridículo, Sr. Primeiro-Ministro, lamento imenso, e o André Ventura tem toda a razão, exatamente como outras pessoas que falaram sobre este assunto. Quer dizer, o Sr. Primeiro-Ministro não tem que andar atrás de todas as greves, mas estamos a falar de serviços mínimos, de questões de sobrevivência de pessoas. Não estamos a falar do atraso de um comboio, não estamos a falar do atraso de um autocarro, estamos a falar de mortes. O Sr. Primeiro-Ministro tem que medir um bocadinho as suas palavras. É como eu digo, disse ontem e volto a dizer... Desde que os problemas sejam resolvidos, eu não estou tão interessado na simpatia, na boa vontade, na empatia do Primeiro-Ministro. Eu quero problemas resolvidos. Agora, se além de não resolver os problemas, ainda consegue ser sinceramente desagradável e irresponsável nas declarações que dá, quer dizer, o Sr. Primeiro-Ministro não está a cumprir utilidade nenhuma. Portanto, temos que ser honestos sobre o assunto. E André Ventura tem toda a razão. O INEM é uma questão de vida de pessoas. Uma greve nos transportes públicos é um atraso num autocarro, é uma falha num metro, é uma falha num comboio, é um constrangimento, não é uma coisa que deva ser aceitável e que deva ser comum, obviamente. Agora, uma coisa é um constrangimento, outra coisa é uma vida. Eu acho que as coisas têm que ser pesadas de forma adequada também. Vamos ouvir o resto. É mais importante resolver o problema do INEM e dos hospitais do que estar no Equador a dar abraços aos outros chefes de Estado. Não é que isso não seja importante para um político e para o país, mas é mais importante resolver um problema na saúde. E, portanto, a não ser que este governo vá ser o governo das trapalhadas, quer dizer, fogem pessoas das prisões e a ministra diz que estava num casamento. Morrem pessoas e a ministra diz que não sabia de nada. Nós há uns dias, eu não quero mudar de tema, sim, há uns dias tivemos o caricato, eu disse isto no Parlamento, onde é a ministra da Justiça, este governo está-se a destacar pelo caricato. Quer dizer, de um homem ter fugido da carrinha à frente do tribunal e foi com as algemas ainda postas. A ministra também não sabia de nada, mas demos-lhe nacionalidade quando ele era procurado pelas residências. Já sabe agora que na base desse erro teve uma falha alemã. Bom, mas nós cá também... Na falha desse erro teve uma falha alemã. João, isso pode ser verdade, mas a verdade é que nós também renovámos a residência. A ministra, tu sabes, respondeu-me assim no Parlamento. Eu não sei, porque não estou dentro desse dossiê. Isto parece que é atrapalhada atrás de atrapalhada e este governo está com pouquíssimo tempo, porque tem 6 meses, quase que até atrapalhadas dos piores governos que nós já tivemos em Portugal. E eu acho que isso é muito estranho, alguém tem que assumir responsabilidade. Se o Primeiro-Ministro prefere andar no Equador do que estar a resolver isto, bom, então eu acho que talvez ele deva ouvir o Presidente da República hoje, um bocadinho, embora o Presidente nem tenha sido tão duro quanto devia ter sido e como foi noutros momentos. Eu se fosse o Primeiro-Ministro, eu estava de avião posto já para Lisboa para resolver os problemas de quem votou nele, que é os portugueses, não é os equatorianos. Sim, efetivamente, André Ventura tem toda a razão no que diz, quer dizer, o Primeiro-Ministro, para não assumir responsabilidades, dá a entender e desvaloriza que não deve olhar para os pré-avisos de greve. O seu Primeiro-Ministro tem que ter um bocadinho de responsabilidade também no que diz. Alguém no seu governo tem que assumir responsabilidades. Eu, mais uma vez digo, disse isto várias vezes ontem, já disse 2 ou 3 vezes hoje e volto a dizer. Eu não me pauto pelas declarações dos governantes, dos ministros, do que for. E, efetivamente, há ministros e cargos e pessoas, representantes de cargos dos mais altos do país, uns que têm mais jeito para a oratória, outros que têm menos jeito para a oratória. Eu tendo a desvalorizar isto um bocadinho porque eu quero problemas resolvidos. E, portanto, se estes senhores não tiverem a capacidade para se comunicar de forma adequada, mas até conseguirem resolver problemas, para mim está tudo bem. Quer dizer, eu não estou muito preocupado se vocês são muito simpáticos, se não. Quero problemas resolvidos, quero responsabilidades assumidas, quero sistema transparente, quero, efetivamente, estas questões bem geridas. Agora, o seu Primeiro-Ministro é incapaz de assumir responsabilidade, não diz absolutamente nada sobre a responsabilidade da sua ministra e tenta segurá-la ao máximo para evitar instabilidade política no seu governo. E depois ainda vem a público desvalorizar a questão das greves. Ao seu Primeiro-Ministro ganha um bocadinho de vergonha, sinceramente. Temos que medir também um bocadinho as palavras. Concordo na íntegra com as palavras que foram ditas por André Ventura. O seu Primeiro-Ministro tem neste momento um governo que está a ser identificado por situações caricatas. Um homem fugir com as algemas nas mãos. Pessoas a morrer por atrasos do INEM. Por atrasos, por falta de pessoal por causa da greve e do aviso de serviços mínimos que foi entregue 3 minutos antes do turno. E, portanto, as outras questões, nomeadamente da segurança, dos tumultos da Grande Lisboa, etc. O seu Primeiro-Ministro tem o seu governo marcado por situações caricatas. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer mais uma vez por estarem desse lado diariamente. Muito obrigado
obrigado, meus caros. André Ventura esteve muito bem, gostei imenso desta entrevista. Deixo o link na descrição para assistirem na íntegra, vale a pena. André Ventura comentou vários temas, comentou a questão do orçamento de Estado a ser discutido na especialidade, comentou esta situação do INEM e comentou mais uma coisa ou outra que agora de momento não me recordo, mas acho que vale a pena, até porque eu gosto imenso deste jornalista, é um jornalista que inclusive esteve com o André Ventura no comentário futebolístico, se não me falha a memória, eles próprios fizeram esse disclaimer, digamos assim, que já tinham sido companheiros de painel noutros canais e noutras circunstâncias, e eu por acaso gosto imenso deste jornalista, é uma pessoa que aprecio e que procura verdadeiramente saber a verdade, não está à procura do soundbite. Eu aprecio o trabalho deste jornalista e, portanto, quando se junta André Ventura e este jornalista, eu tendencialmente gosto da entrevista e foi o caso de ontem e acho que vale a pena ver. Obrigado por estarem desse lado, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição. Assinem o plano de apoio ao canal, meus caros. Os fachos tornam-se fachos de forma mais oficial. Eu vi que vocês sugeriram faches para ser mais inclusivo. Tenho que pensar nisso, obviamente. Subscreva o canal para chegarmos aos 21 mil subscritores. Obrigado mais uma vez por estarem desse lado. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.